Fala galera, tudo bom com vocês? Então hoje eu trago a parte 4 aí do nosso protagonista mais forte do mundo. Eu espero que vocês gostem, tá? E já vão deixando o like aí pra parte 5 e também pra estar ajudando o canal, né? E vamos pro vídeo, sem enrolação. Após Lu Sheng derrotar Yan Fei com apenas um movimento, todos ficaram surpresos. E o professor manda chamar a enfermaria urgente para levar Yan Fei. E Lu Sheng vai para conversar com o professor e pede desculpas, pois ele não tinha intenção de machucar o Yan Fei e que ele não conseguiu se controlar por um momento. Então o professor o consola dizendo que acidentes acontecem, para ele não se preocupar, pois Yan Fei não ficou gravemente ferido, e pede para ele acompanhar até sua sala. E Lu Sheng avisa o seu amigo que está indo para a sala do professor, e seu amigo pensa várias coisas, do tipo, Lu Sheng tá usando bomba? Ele não é mais o mesmo, quando que ele ficou tão forte? E pensar que Yan Fei tem um QI de 1,22 e mesmo assim caiu só com um golpe. Quão alto deve ser o poder de Lu Sheng agora? E Lu Sheng se retira com um olhar frio. Chegando na sala do professor, Lu Sheng fica surpreso, pois seu professor tem um bonsai, e o professor diz que todos temos nossos gostos e interesses, e também nossos próprios segredos. E o professor pergunta se o QI dele realmente estava em 0,8, e Lu Sheng afirma que no seu último teste deu isso, e o professor pergunta se ele usou algum tipo de droga que estimula seu crescimento de QI ou de sangue, e diz que esses tipos de drogas são estritamente proibidos na escola, e que tem muitos efeitos colaterais. E Lu Sheng pergunta: que drogas? Mas é claro que eu não uso drogas, posso garantir que não uso nenhum tipo de droga. E o professor afirma que nesse caso então ele vai testar novamente o seu QI, e diz que se ele usou drogas, o seu QI vai variar muito, e então eles iriam testar também o seu poder de combate para provar seu valor. E Lu Sheng aceita, né? E ele começa a medir o seu QI, que deu 1,5 e que já está no posto de aprendiz, e o seu professor fica bem espantado e diz que 1,5 é de um guerreiro formal, mas para a idade dele isso era coisa de um gênio para toda aquela cidade, para a cidade de Bai. E logo em seguida ele dá um soco para testar o seu poder de combate, mas acaba destruindo a máquina e acaba atingindo o bonsai do professor e destruindo o bonsai. E o professor pensa, né, que ele também deve suportar golpes de artistas marciais legítimos e que sua força de batalha e de combate não são de iniciantes, e pergunta quanto tempo desde a última vez que ele mediu seu QI. Lu Sheng afirma que faz um mês, e o professor fica muito espantado e pensa que ele deve ser de uma família rica, ou então ele tá treinando por um super mestre. Então Lu Sheng diz para ele que ele é de uma família comum e não tem nenhum grande mestre, e que seu poder ter aumentado muito é segredo. E o professor pensa que em um mês seu QI quase que dobrou, e o seu poder de combate já é muito além de um guerreiro de rank 1, e pensa que durante sua época na escola ele era um aluno formal e suas notas eram boas, e que depois de anos de treinamento duro ele conseguiu evoluir para o rank 2, e depois de entrar no exército e pisar no campo de batalha, ele pensou que humanos são incapazes de destruir monstros poderosos, e que a única maneira de destruir esses monstros são outros grupos de monstros, e que eles são a Liga de Monstros. E diz para Lu Sheng que com seu desempenho atual ele pode entrar na classe de rank alto na escola e ter os melhores professores, além de um auxílio, e que ele entraria em contato com o escritório da academia imediatamente. E Lu Sheng agradece a sua oferta gentil e diz que sua classe atual é boa o suficiente, e ele pensa também que a aprendizagem no seu mundo dos sonhos é muito melhor e mais rápida que na escola. E o professor diz que para alguém talentoso como ele, a academia irá lhe fornecer todo o apoio possível, e pergunta se ele tem alguma dificuldade em seu cultivo para que a academia possa resolver. E Lu Sheng diz ter dois nesse caso, que ele quer se candidatar à bolsa de artes marciais e que a escola libere ele da agenda escolar. E então o professor reafirma dizendo que então lhe falta dinheiro e tempo livre, e que tudo bem, que ele vai dar parte da bolsa especial agora mesmo, que são 30.000 yuan, e que ele vai falar com o escritório da academia sobre sua agenda escolar, e que a bolsa de artes marciais levará mais ou menos 2 dias, e que sua prática não deve ser adiada. E então ele entrega o seu cartão premium e diz para ele pagar ele assim que possível. E Lu Sheng fica surpreso, pois o cartão premium tem mais de 100.000 yuan, e agradece ao professor e pede para ele voltar à aula. E quando ele sai, o professor comemora, dizendo que é bom que um aluno desse veio para a academia de Bai, e diz que com 18 anos ele já é um artista marcial de rank 2, e que eles vão usá-lo como arma secreta para assustar as outras escolas, e que ele vai rapidamente avisar seus superiores, e que
não é só por causa do exame unificado. E diz que depois de anos eles têm alguém para ir para aquele lugar. Depois disso é cortado pro nosso prota entrando numa loja e vê uma mãe e sua filha comprando uma poção que custava mais ou menos 30.000 yuan. E ele começa a pensar que seus pais demoraram meses trabalhando para comprar uma poção de apenas 3.000 yuan e que sua irmã é uma verdadeira gênia e que ela está sobrecarregada pelo fato dele ser o mais fraco e ela ser a mais nova e ele o mais velho, e que antes ele buscava jogar pois ele ansiava conhecer o mundo dos artes marciais, mas que agora ele tem capacidade de mudar o seu destino e virar um guerreiro de rank alto. E no momento que ele entende isso, ele sente que o seu poder aumentou durante esse curto período de pensamentos que ele teve. Chegando em casa, ele leva presentes para sua mãe e para seu pai e pensa que ele deve treinar mais para ficar mais forte. E nos é mostrado ele já lá dentro do mundo dos sonhos fazendo seu treinamento, matando vários zumbis, e logo nos é mostrado que ele estava à procura daquela base. Foi nos informado no início e que finalmente ele havia chegado lá, na base 1359. Descendo lá, ele começa a pensar que aquelas muralhas eram gigantes e que ele não ficaria surpreso se aparecesse um gigante, um titã por lá. Quando ele escala para ver aquelas muralhas, ele vê quão grossas as paredes são daquela muralha. São cerca de 20 metros de espessura e que aquela parede foi facilmente quebrada e que era incrível como um monstro tão poderoso que conseguiria quebrar uma estrutura daquela. E logo ele avista o centro de comando da base e vê que lá dentro tem um zumbi de rank alto, e logo o zumbi lança uma aura intimidadora que ele cai para trás e ele começa a pensar que tipo de poder foi esse, se for um poder psíquico, e que a sua força é terrivelmente intimidadora e que ele pensa que com as habilidades atuais dele ele não consegue tancar esse cara e que ele iria verificar a retaguarda e ver se não tem algum tipo de zumbi mais forte. Então ele desce, começa a matar alguns zumbis para explorar a cidade. Chegando lá, ele encontra um equipamento aceso e vê que ainda funciona, então ele clica e do nada uma mulher aparece dizendo: "Olá, bem-vinda, usuário da tecnologia", e parece um IA, né? Ele começa a perguntar o que é isso, é um holograma, uma realidade virtual, mas aí ele fica surpreso quando ele percebe que a IA está falando a mesma língua que ele. Então é isso aí, galera. Se você gostou, já vai deixando seu like aí, vai compartilhando, vai comentando, tá? Pra gente tá trazendo a parte 5 aí. Eu espero que vocês gostem, tá? E então, muito obrigado aí, valeu e fui!